Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Nós estamos, neste momento, transmitindo a nossa aula número 10 do curso de aconselhamento bíblico terapêutico. Hoje nós vamos estar falando sobre o princípio da honra no processo de aconselhamento terapêutico. Vocês observaram que os temas que nós temos apresentado neste curso não são apresentados nos cursos seculares, porque tem o terapeuta secular. E nós, obviamente, fazemos uso dos recursos da terapia secular, não podemos ser contra. A ciência da psicologia é muito boa, concordamos plenamente. O fato de que alguns psicólogos mundanos, dão maus conselhos e etc., não é motivo para nós rejeitarmos a psicologia. Nós falamos, por exemplo, a respeito da mulher virtuosa. Lá fora, a sociedade ensina a mulher a ser rebelde no lar. Nós ensinamos, com base na palavra de Deus, a mulher a ser construtora do lar. Lá fora, ninguém fala da oração. Nós já falamos aqui a respeito do princípio da oração eficaz, fazendo ênfase que o terapeuta bíblico deve ser uma pessoa de oração. Deve ser, é obrigatório que o terapeuta bíblico seja uma pessoa de oração e que, ao mesmo tempo, estimule os seus pacientes a orar. Mostre pela Bíblia que Deus responde às orações. Mostre também quais são os obstáculos que impedem Deus responder às orações. Desta vez, nós estamos falando sobre a honra. Não poderia faltar neste curso o princípio da honra. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O conteúdo não é para meia hora. Obviamente, a gente vai fazer uma aula de meia hora, mas 2 meses cada livro. O Princípio da Honra, volume 1 e o Princípio da Honra, volume 2. Cada livro, 2 meses. Então, seria um total de 4 meses ministrando todos os dias sobre o Princípio da Honra. Como vamos fazer neste caso? Você deve ler o material em casa. Leia o material de apoio, leia porque é bom para o seu crescimento espiritual, primeiramente, e também ministerial. Então, queridos, vamos entrar aqui em matéria com o tema da honra, né? Esse é o tema, o princípio da honra no aconselhamento terapêutico, ok? Então, vamos lá. Olha, nós vamos tomar como ponto de partida o livro de Malaquias. É uma pena que nós vamos nos limitar apenas ao início do livro, o Princípio da Honra, volume 1, apenas início, mas vamos dar aqui uma introdução bastante generalizada, de modo que você vai sentir o desejo de ler o livro e de conhecer mais a respeito do princípio da honra. Porque esse princípio, queridos, uma vez posto em prática, ele traz bênção para quem pratica e para quem convive com tal pessoa. Agora, o princípio da honra, se for quebrado, meu amigo, é um desastre, é uma tragédia, é uma coisa feia. O princípio da honra não pode ser quebrado. Deus ama os princípios, Deus é o autor dos princípios. Então, quem põe em prática o princípio da honra é abençoado por Deus, é próspero. Agora, a pessoa que quebra os princípios, principalmente o princípio da honra, é um terrorista, porque ele se prejudica a si mesmo e prejudica as pessoas que convivem com ele. É um terrorista. A pessoa que quebra, repito, a pessoa que quebra o princípio da honra é um terrorista. Ele se prejudica a si mesmo e prejudica aos demais, ok? Então, nós vamos começar aqui meditando sobre o capítulo 1, versículo 6, nós vamos utilizar a Almeida atualizada. Eu gosto sempre da corrigida, mas hoje eu vou usar a atualizada por causa da linguagem, que diz assim, me suponho que você está acompanhando o texto, nesse caso não precisa nem buscar na sua Bíblia, já o texto está na tela, diz assim, o versículo 6, o filho honra o pai. Observe isso aqui, isso é lindo, isso indica que o princípio da honra começa no lar. O servo ao seu senhor, isso se refere ao princípio da honra lá no trabalho, lá no emprego, no seu relacionamento com o seu patrão. Até que nós falamos disso já no primeiro curso, que foi o curso
mediador de conflitos. E aí Deus diz assim: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Antes de continuar, você viu aí, neste versículo nos ensinou que o respeito começa no lar, se desenvolve no trabalho, no emprego, na empresa e também no relacionamento com Deus. Não posso dizer aqui na igreja, porque o relacionamento com Deus não é somente na igreja, é onde você estiver com Deus. Deus está reivindicando o respeito. Deus está reivindicando aqui a honra. Agora vê com quem ele está falando. Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ponha cuidado. Ponha cuidado. Aqui Deus está falando diretamente para a liderança. Que liderança? A liderança religiosa. Aqueles que por lei, por obrigação, devem guiar o povo a Deus, através da doutrina, do ensinamento da palavra de Deus. Mas eles estavam com a consciência cauterizada. Nos dias de Malaquias, todo o povo de Israel estava com a consciência cauterizada. Principalmente a liderança. Por falar em liderança religiosa, eu não gosto dessa palavra religiosa. Às vezes a gente usa porque ela é uma palavra substituta, mas na verdade a palavra certa é liderança espiritual. Religiosidade não é coisa boa. Religiosidade é sinônimo de hipocrisia, de engano, de mentira, de trapaça, de astúcia, de tudo quanto não presta. Então, a liderança espiritual. Para complementar esse assunto, é só você ler Oséias, anota aí que não está nos nossos estudos hoje, a Oséias capítulo 4, versículo 6, onde o texto é Deus falando a liderança religiosa. Eclesiástica no Antigo Testamento não se diz, não havia igreja no Antigo Testamento, mas se diz liderança espiritual. Liderança eclesiástica hoje na dispensação da igreja. A honra está sempre relacionada com os bons princípios, assim como a desonra está relacionada com os antivalores. Essa lapada aqui doeu no osso, mas era para doer mesmo. Eu quero que você memorize esta frase. E não somente memorize, use essa frase onde você estiver, onde você puder, nos meios de comunicação, nas redes sociais. Memorize isso, coloque na porta da geladeira, coloque na porta do quarto. A honra está sempre relacionada com os bons princípios, assim como a desonra com os antivalores. Honra tem relação com os princípios, desonra tem relação com os antivalores. É uma pena não podermos explicar todos os detalhes a esse respeito, mas vamos fazer o que podemos, ok? Então, queridos, vamos falar um pouquinho sobre temor versus ingratidão. O que significa isso? A realidade do povo de Israel nos dias de Malaquias. Não havia temor de Deus no coração deles, e o que havia? Ingratidão. Deveria haver temor, mas havia ingratidão. Por quê? Antes de explicar por quê, vamos assim a modo introdutório, responder estas perguntas. O que é honra? O que você entende por honra? Já teve a curiosidade de buscar no dicionário o que é honra? Honra é respeito. Honra é consideração. Honra é valorização. Honra é uma atitude de reconhecimento a alguém. Quando você reconhece alguém como digno de mérito, você está honrando. Então, honra é isso, é respeito, é consideração, é reconhecimento. Tem uma frase muito popular na boca das pessoas por aí afora que diz que lugar de ser reconhecido é no IML. Não concordamos com isso, não. Não concordamos. Por que não concordamos? A Bíblia diz em Provérbios 22, 1, que a boa fama, outra versão diz o bom nome, é melhor que a prata e o ouro do mundo inteiro. Isso significa reconhecimento, valorização. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, Paulo disse que os homens nos considerem, isso é reconhecimento, como ministros de Jesus Cristo e como despenseiro dos mistérios de Deus. Que nos considerem, Paulo disse que nos considerem como ministros de Cristo, que nos considerem. Reconhecimento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12,
Paulo se dirige aos liderados, recomendando a eles reconhecer os líderes, os que vos presidem no Senhor. Reconhecimento. Você sabe o que é isso? É honra. Reconhecer é honra. Reconheça o trabalho das pessoas, reconheça o esforço das pessoas, honre. Quando você manda uma oferta para nós, você está honrando o nosso trabalho, porque isso aqui é trabalho. Transmitir um curso dessa natureza, transmitir um material de apoio que você está recebendo um livro que são 16 lições para 16 semanas para você estudar em casa, detalhado, mas detalhadinho mesmo. Quando você está pagando por isso? Então reconheça, faça uma oferta voluntária. Pastor Bento, quanto é? Não, eu não vou dizer nada não, é do seu coração. Deus se agrada, Deus recebe quando a pessoa faz uma oferta de coração, forma voluntária. Ok? De forma voluntária. Então, queridos, e honrar é reconhecer. Reconheça. Reconheça o seu pai, reconheça sua mãe, reconheça seu irmão, reconheça seu pastor, reconheça seu professor, reconheça alguém. Um elogio é uma honra. Quando você vê alguém fazer a coisa certa e você dá um joinha e diz, ok, parabéns, acertou, nota 10, gostei de ver, muito bem, Deus está aprovando. Palavras de afirmação significam uma honra. Meus irmãos, todos que estão me ouvindo, adotem a prática de elogiar. Adotem a prática de dar palavra de afirmação. Mulher casada, dá uma palavra de afirmação para o seu marido. Homem casado, dá uma palavra de afirmação para sua esposa. Pai, você que é pai, dá uma palavra de afirmação para o seu filho, para sua filha. Filho, dá uma palavra de afirmação para o papai. Sabe por que eu choro? Sabe por que eu me emociono? Porque este servidor que vos fala, Francisco Bento de Souza, só ouve palavra de maldição. Tu não presta, tu não vale nada, tu é um cachorro, tu é uma porcaria, tu é um incompetente, tu é um bruto, tu é um retardado mental, tu não serve para nada. Mas eu me emociono com isto, porque os meus ouvidos só têm ouvido até agora palavras de maldição. Mas este que está aqui, desde sempre, eu sempre tive o hábito de elogiar, de dar palavra de afirmação. Na direção do culto, quando eu estava dirigindo igreja, porque no momento tenho já 3 anos e 4 meses que não dirijo igreja, mas quando eu estava dirigindo igreja, eu tinha o hábito, toda vez que alguém cantava um especial, cantava um hino, dava uma saudação, eu digo, eita, que hino bonito, a irmã cantou um hino que alegrou o coração de Deus, o irmão deu uma saudação em 3 minutos, mas deu uma mensagem que veio do céu, o irmão pregador pregou uma mensagem do coração de Deus, essa mensagem abençoou as nossas vidas. Ah, tem gente que diz que não elogia, que é para a pessoa não se vai descer. Vai, irmão, vai aprender. Essa atitude é do diabo, essa atitude é do Satanás, essa atitude é de Lucifer, essa atitude é dos demônios, essa atitude é do inferno, de que não elogia ninguém para a pessoa não ir para o inferno, já está com a atitude do inferno. Eu só recebo palavra de maldição, mas na minha boca tem palavra viva, palavra de afirmação. Para mim reprovar uma pessoa e dizer que o que ela está fazendo não é certo, eu preciso ter muita certeza de que o que ela está fazendo não é certo e preciso ter direção de Deus. Se eu não tiver direção de Deus, deixa seguir errado, deixa seguir no erro. Não tenho direção de Deus para dizer que a pessoa está errada. Mas se eu tiver direção de Deus e tiver em harmonia com esta palavra, porque o que manda é isso aqui, o que vale é esta palavra. Então, querido, se eu tiver direção de Deus, eu posso dizer que o que alguém está fazendo ou dizendo não está certo, mas não tiver, deixa seguir errado. Agora, tenho o hábito de dar uma palavra de elogio e de afirmação sempre. Isso, irmão, vem do coração de Deus. Olha para a Bíblia. Deus elogiando os seus filhos. Deus disse, se no meio da cidade tiver, eu vou destruir a cidade, mas se no meio dela tiver esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eu posso destruir todo mundo, mas esses 3 homens não, porque são diferenciados. Deus disse, eu achei a Davi, homem conforme o meu coração.
coração. Deus disse para os amigos de Jó: olha, vocês não falaram de mim bem como o meu servo Jó. Vão lá para Jó orar por vocês, que a ele eu aceitarei, mas a vocês não. Porque Jó, embora pecador como qualquer outro, mas ele é íntegro e ele é temente. Deus elogiando Jó, Deus elogiando Davi. Davi pecador, Davi cometeu muitos erros. Deus disse um momento: eu sei que ele é pecador, mas é um homem conforme o meu coração. Deus elogiando Daniel. O anjo disse para Daniel: tu é conhecido lá em cima, Daniel. Homem muito desejado, lá o teu nome é falado, lá em cima a gente conhece o teu nome. Lá em cima a gente está atento, lá em cima se fala de ti, Daniel. Tu é conhecido lá no céu, Daniel. Deus elogiando a Noé, Deus elogiando os seus servos. E tem líder aqui na terra que não dá uma palavra de afirmação, que é para a pessoa não ficar vaidosa. Atitude do Satanás. Isso tem que ser corrigido. Desculpem eu falar dessa maneira, mas isso tem que ser corrigido. E me impacta que os meus ouvidos têm ouvido palavra de maldição o tempo todinho, desde que eu nasci até hoje. Mas eu estou aqui para dar a você uma palavra de parabéns. Você que decidiu fazer esse curso, o Espírito Santo está no controle da sua vida. Você vai ter um ministério abençoado, você vai ter um ministério próspero, porque a atitude que você tomou de assistir essa aula, de fazer esse curso, agrada o coração de Deus. Aleluia. Isso aqui é honra. É honra, é honra. Então, aprendamos a honrar as pessoas. O homem casado deve honrar a sua esposa. A mulher deve honrar o seu marido. Os filhos devem honrar os pais. É um princípio bíblico. Então, o que significa honrar? Automaticamente, ao dar o conceito, a definição de honra, já está dado de honrar. É respeitar, é reconhecer. E agora, quem é digno de honra? Vamos lá. Aqui, alguém vai responder assim, e de forma errada, eu não vou aprovar tudo, não. Se alguém disser o único que é digno de honra é Deus, está errado. Não espere eu elogiar aqui e dizer que está certo, que não está. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que é verdade que Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Mas se alguém vier dizer para mim que o único digno de honra é Deus, não, o único não, porque o próprio Deus nos manda honrar uns aos outros. Os servos de Deus aqui na terra são dignos de honra, então honremos aos servos de Deus. Está escrito na Bíblia, em 1 de Pedro 2,17, diz assim: honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então, queridos, honrai a todos, a todos, a todos, a todos, ok? Eu vou repetir algo que eu já disse. Se eu pudesse repetir 10 vezes, tivesse mais tempo, eu ia repetir, era 20 vezes. Mulher casada, honre o seu esposo. Homem casado, honre. Mulher casada, honre o seu esposo. Homem casado, honre a sua mulher. Honre a sua esposa. Filhos, honre os seus pais. Meu pai não presta isso aqui. Honra a si mesmo. Deus te abençoa, Deus te agrada. É aí mesmo que Deus abençoa, não presta não, não. É ruim, é honra a si mesmo, sem prestar. Honra a si mesmo, nem que seja endemoniado, mas honra a si mesmo, honra. Honra seu pai, honra sua mãe, honra seu avô, sua avó, honra o seu líder. Eu estou repetindo a propósito. Vamos lá, querido. Temor versus ingratidão. Seguimos falando disso aqui, porque essa era a situação de Israel. Pois bem, quem é digno de honra? Primeiramente Deus. Quem mais? Os servos de Deus. Quem mais? O matrimônio. Está escrito em Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mancha. Tem outra versão que diz sem mácula. Mas os que se entregam ao adultério e à fornicação, os julgará Deus. Eu estou citando Hebreus 13:4 textualmente. Não está todo o versículo aí na tela, mas a Bíblia diz assim. Então, honre o seu cônjuge. Mulher casada, honre o seu marido. Não traia seu marido, não. Ah, mas ele está doente, não está respondendo bem na cama e tal. Honre o seu marido. Homem casado, honre a sua mulher. Ah, mas aquela não é boazinha. Honre a si mesmo. Honre a sua mulher, homem casado. Honre, honre. Ah, que o meu pastor não é lá essas coisas. Honre o seu pastor. Se você cometer desonra, você está
cometendo um ato terrorista, está prejudicando alguém, está se prejudicando a si mesmo. Faça isso não, pratique o princípio da honra. É um princípio que traz bênção para todos. Que tema maravilhoso, meus irmãos, que coisa mais linda. Temor versus ingratidão. Todos, pois quem honra também será honrado, e quem desonra também será desonrado. Ok? Tome em conta isso. Todos são dignos de honra. Nosso cônjuge, em Efésios 5,33, fala, não tem a palavra reciprocidade, mas tem a doutrina da reciprocidade. Porque lá está escrito assim, Efésios 5,33, o homem ame a sua mulher e a mulher respeite o seu marido. Por que está escrito esse versículo nessas palavras? Você pode buscar na sua Bíblia, inclusive pode consultar em várias versões. Porque a Bíblia diz para o homem amar a sua mulher, porque amar é uma forma de honrar. E por que diz respeite o seu marido para a mulher? Respeite o seu marido, porque respeitar é uma forma de honrar. É uma forma, tem tantas outras. Porque a mulher foi feita para ser amada, o homem foi feito para ser respeitado, porque o homem é chefe. Se a mulher casada tiver dificuldade de olhar para o seu marido e ver ele como chefe, como líder, como cabeça, tem alguma deficiência aí, tem transtorno de personalidade. Porque pergunte para o peixe se ele acha ruim estar debaixo d'água. Pergunte para as aves se elas acham ruim voar. Não, porque elas foram feitas para isso. Então, se a mulher acha ruim ter o marido como cabeça, ela está doente. Tem um problema sério aí. Tem um transtorno de personalidade severo. Precisa de um terapeuta. Okay? Então, a mulher, respeite o seu marido. Vou repetir. Mulher casada, respeite o seu marido. Em todos os sentidos, respeite. Respeite o seu marido. Homens, respeite a sua mulher. Continuamos. Os anciãos. A Bíblia diz em Levítico 19:32, está escrito assim, diante das cãs, C-A-T-I-U-S, cãs, significa cabelos brancos, terceira idade. Diante das cãs te levantarás e honrarás o rosto do ancião. Respeite as pessoas mais velhas. Deixa eu ler um versículo aqui para os jovens que estão me ouvindo. Esse versículo que eu vou ler está em 1 de Pedro 5,5 e faz harmonia com Levítico 19:32. Diz assim, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que coisa maravilhosa! Esta aula hoje tinha que ser coroada com este tema. Que coisa maravilhosa, queridos. Deus abençoe vocês. Pratiquem o princípio da honra. Observação. Olha esta observação aqui. É impossível alguém cometer desonra e ficar impune. Não fica, não, irmão. Cuidado. Quem comete desonra é terrorista. Se você desonrar alguém, você prejudica-se alguém, mas você se prejudica a si mesmo. Deus não tolera a desonra. Deus não tolera, Deus não tolera. Duas classes de pessoas mais usadas pelo espírito de desonra. Duvido que você saiba me dizer, a menos que já tenha lido o livro, que já está lá no grupo, já mandei lá para você. Queridos, sabe quem são as duas classes de pessoas? Você pensa que são os jovens? Não. As crianças? Não. Os adolescentes? Não. Os novos convertidos? Não. Os descrentes? Não. Você se equivocou, se pensou numa dessas. Você vai cair de costa quando eu disser, senta aí para ouvir. Você não vai acreditar, mas pode acreditar que eu não vou mentir não vou enganar você não, que eu tenho um compromisso com a verdade. As duas classes de pessoas mais usadas pelo espírito de desonra na igreja, eu vou dizer na igreja e na família. Na igreja são os líderes auxiliares, os líderes intermédios, os escudeiros que estão próximo do pastor. Eu deveria enviar para vocês, mas eu não lembro se eu tenho ele em PDF, o livro Escudeiro de Deus. Vou dar uma olhada se eu tenho. Não lembro. Terry Nance, dos Estados Unidos, eu ministrei esse livro na igreja que eu dirigia, ministrei todinho, irmão, e vale a pena. Irmão, Terry Nance, ele escreve assim, e reconhece que Deus chamou ele
para ser um líder intermediário, porque nem todo mundo pode ser líder principal. Você está brigando com o seu pastor, querendo ser presidente, querendo ser o líder principal, não é assim não, irmão. Não depende de quem quer nem do que corre, senão de Deus que tem misericórdia. É Deus quem estabelece. Então Terry Nance disse, eu reconheço que Deus não me chamou para ser um líder principal, senão para ser um líder intermediário. Aí ele escreve o livro O Escudeiro de Deus. Eu vou tratar de mandar para você, não estava na lista do conteúdo deste curso, mas eu vou enviar. Irmãos, os líderes intermediários devem honrar o líder principal. Agora, é a classe de gente mais... Bom, uma na igreja, né? Depois eu falo na família. Na família, os parentes, já vou logo dizendo. Na igreja são os auxiliares mais próximos do pastor. Lá no céu, quem foi que desonrou a Deus? Exatamente o ser angelical de maior grandeza entre os anjos, mais próximo de Deus em grandeza e em tudo, em sabedoria em tudo. Foi quem traiu a Deus, foi quem se rebelou contra Deus, foi quem desonrou a Deus. Foi. E quem foi que desonrou a Moisés? É só você ler os capítulos 12... capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 16 de Números. Ali você vai ver Miriam, sua irmã. Quem mais? Arão, seu irmão. Quem mais? Coré, Datã e Abirão desonraram a Moisés. Líderes bem próximos, em vez de honrar, porque os líderes intermediários, eles devem ser mediadores de conflitos. Quando eles veem alguém se levantar contra o líder principal, eles devem agir como Josué. Sabe como é que era Josué? Josué estava com a mão assim agarrada. Fez eu lembrar dos valentes de Davi. Tinha um dos valentes de Davi, se não me equivoco, se chamava não lembro o nome agora, e é até difícil de pronunciar, mas deixa para lá. Tinha um dos valentes de Davi que pelejava tanto, lutava tanto, chega a mão ficava grudada assim na espada. Josué era mais ou menos daquele tipo. Alguém chegasse a falar mal de Moisés para Josué, ele estava com a espada empunhada. Tu vem falar mal do meu líder aqui? Ó, aqui, a espada estava na mão. O líder intermédio tem que ter uma atitude de mediador, de não deixar ninguém atacar o seu líder. Este servo que vos fala, na condição de pastor de igreja, eu já me vi em situação terrível de conflito e os meus auxiliares assistindo como quem assiste briga de galo, só olhando e disse, vamos ver quem vence, vamos ver quem é o mais forte. Isso é triste, irmão. Os auxiliares devem ter uma atitude de escudeiro e eu deveria reservar uma aula especificamente, não de 30 minutos, senão de 45, 50, uma hora ou mais, só para falar sobre o escudeiro de Deus. Aí depois eu falo sobre isso. Eu vou gravar uma live no Facebook para explicar isso aqui melhor, ok? Então, queridos, no Novo Testamento, quem traiu Jesus? Não foi um de longe, não, foi um dos seus apóstolos. E Paulo, quem foi que mais deu dor de cabeça a Paulo? Foi da sua equipe, bem próxima, e assim vai, pare de contar. Então, hoje em dia não é diferente. E na família, o que foi que Jesus disse? Os inimigos do homem são da sua própria casa. Miqueias capítulo 7 e versículo 5. Não creais em amigo, não confie no príncipe, não confie em ninguém. Por quê? O filho se levanta contra o pai, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. E diz mais, e aquela que dorme no teu seio, que repousa no teu seio, cuidado, fecha a boca, não fala muito não, porque ela pode te delatar. Ô Jesus, tem esse versículo na Bíblia, que coisa severa, que coisa tão pesada, mas está na Bíblia desse jeitinho. Quem são as duas classes de pessoas mais propensas a ser usada pelo espírito de desonra? Auxiliares bem próximos do líder, e os parentes. A Bíblia diz em João capítulo 7, versículo 5, que os irmãos de Jesus não criam nele. Ah, não, meu irmão, o que é isso? Então eu não devo, Francisco Bento de Souza, eu não devo ficar impressionado se os meus parentes de sangue não acreditam no meu chamado, não acreditam que Deus está comigo, não acreditam que Deus me levantou para ser um expositor. Eles não acreditam, e me pisam com o calcanhar mesmo como para arrebentar, mas não tem problema, Deus abençoe eles. O importante é que eu tenho certeza e convicção de que Deus me chamou. Eu estou transmitindo isso aqui para você com muita convicção de que Deus me chamou para ser um expositor da sua palavra e, mais precisamente, para formar obreiros para o ministério cristão. Continuamos, queridos. Ingratidão. Não reconheciam os favores
e o amor de Deus para com eles. Quando Deus disse que os amava, eles lhe contestaram: em que nos amaste? Eu estou falando aqui dos judeus nos dias de Malaquias. No verso 2, em que nos amaste? Quem diz: e cadê o teu amor? Mas o profeta está revelando que Deus os amou. Deus, em que nos amaste? A ingratidão é uma desonra, meus irmãos. Ingratidão. Ingratidão em todos os lugares. Na igreja, no lar, na família, no trabalho, em todo lugar. Ingratidão é instrumento de desonra. Pois bem, vós dizeis, vamos seguir analisando aqui no caso do livro de Malaquias. Nesse livro, irmão, eu procurei eu procurei detalhar o livro de Malaquias. Eu vou falar uma coisa, é um livro bom para pregar na igreja, para dar um estudo bíblico, para dar um ensinamento, mas versículo por versículo, palavra por palavra, vale a pena. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Em que te temos desonrado? Olha, irmão, essa pergunta já é uma desonra. Eles estavam desviados, eles estavam afastados de Deus e disseram: em que te desonramos? Em que nós estamos falhando? A consciência deles estava calejada, ou seja, cauterizada. Em que temos menosprezado o teu nome? Irmão do céu, não é brincadeira não. Hoje em dia tem gente do mesmo jeito dos judeus da época de Malaquias. Não aceitarei mais as vossas ofertas, diz o Senhor. E eles lhe contestaram: e por quê? Você está de brincadeira, meu irmão. É brincadeira. Olha o que eles disseram. E por quê? Não, irmão, não é... Consciência cauterizada é uma coisa terrível. Em que eu temos enfadado? Porque Deus disse: olha, vocês me têm enfadado. E eles disseram: em que te temos enfadado? Onde está? Porque o profeta disse que Deus ia fazer justiça e eles disseram: onde está o Deus de justiça? Ah, não, irmão. Uma consciência cauterizada é instrumento de desonra. Coisa terrível. Então o profeta disse que eles deviam voltar para Deus e eles disseram: como voltaremos? Não, irmão, né? Eu queria ministrar isso aqui com mais detalhes. Aí vamos lá. Em que temos roubado? Porque o profeta disse que eles estavam roubando a Deus. Ele disse: em que? Meu irmão, quando eu estava escrevendo esse livro, eu me inspirei mesmo, sabe? Porque na verdade todo escritor precisa de inspiração, não é somente conhecimento. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Eu durmo pouco, viu, meus irmãos? Eu durmo pouco, não descanso, a minha vida é muito corre-corre, aquela coisa toda. E às vezes, quando eu vou dormir, de 2 para 3 da manhã, eu deito e a cabeça, a mente está trabalhando. O computador está ligado na cabeceira da cama. Aí o que acontece? Eu quero dormir, eu preciso dormir, me vem inspiração. Aí eu me levanto, vou escrever uma apostila, vou escrever um livro, vou escrever um estudo bíblico e nesse sentido durmo desse tantinho. Por isso que quando você manda uma oferta para a gente, você está honrando. É uma honra, é uma honra, é uma honra, é um reconhecimento. Então, queridos, alguém poderia dizer: mas pastor, por que você não vai dormir? Não deixa isso para o dia seguinte. No dia seguinte a inspiração foi embora. Embora a gente tenha o conhecimento e tal, pela trajetória, pelos anos estudando a Bíblia e tal, a inspiração foi embora. A gente, para escrever um livro, precisa de... Até para escrever uma portinha, até as minhas reflexões, que eu estou postando sempre, precisa de inspiração. E quando eu estava fazendo esse estudo aqui, eu me inspirei mesmo, irmão. Por isso que saiu um livro para ser estudado durante 4 meses. O profeta disse que eles tinham falado contra Deus e eles disseram: que temos falado contra ti? É uma coisa terrível a consciência cauterizada. Aí o profeta diz que eles estavam oferecendo pão imundo sobre a mesa de Deus. O que significa oferecer pão imundo? Oferecer a Deus aquilo que não agrada a Deus. Pode ser um louvor, pode ser uma pregação, pode ser qualquer coisa que você faz para Deus contra a sua vontade ou com uma atitude pecaminosa, Deus não recebe. Deus chama isso de pão imundo. A honra, vamos estar concluindo, irmão, porque já o tempo aqui avançou. Ainda bem que tem um material para você ler em casa. A honra sempre aparece relacionada com o temor.
Isto é respeito, porque temor aqui não é medo, temor aqui é respeito. E que mais? O princípio da honra começa no lar. Papai e mamãe têm o dever de ensinar isso no lar. Onde há honra, a bênção, a vida, a prosperidade. Aonde não há honra, lamentavelmente, há desastre. Então, meus irmãos, vamos praticar o princípio da honra. Queridos, nós vamos parar por aqui. Olha, ainda ficou muita coisa para tratar. Olha só, continuação de Malaquias, a infidelidade, a falsidade, o rompimento de pacto, tudo isso aqui, irmãos, traz um desastre, porque isso aqui é quebrar o princípio da honra. Mas isso aqui, você tem tudo isso detalhado no livro, tá bom? Não precisa se preocupar, o pastor Bento não ministrou tudo, não precisa se preocupar. Você, olha só quanta coisa boa. Quanta coisa boa, tá bom? Então, nós agradecemos a todos por haver participado. Nós chegamos aqui ao final do curso Conselheiro Bíblico Terapêutico. Olha a minha recomendação, leia o material de apoio, leia o material. Não se conforme somente com o material. Se você puder fazer um curso de psicanalista, faça, ou qualquer outro curso na área, faça. E não somente isso, faça o bacharel em aconselhamento terapêutico, que é um curso mais completo, a nível superior. Esse aqui é básico, mas o bacharel é nível superior. Meus irmãos, procure preparar-se melhor, seja um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, muito obrigado, Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus. E agora vem, depois deste, o curso de capelão. Conto com vocês. Faça conosco esse curso abençoado que está pela frente.